Dizem que o dinheiro é a linguagem universal, ele é aceito em todo lugar e é necessário para fazer qualquer coisa. Mas você sabe como ele surgiu e como assumiu seu papel tão crucial na nossa sociedade? Neste vídeo você vai descobrir toda a história do dinheiro, como ele mudou ao longo do tempo e de quebra também vai entender de uma vez por todas o fenômeno da inflação, que se trata de algo natural, mas que pode ser acelerado por um governo irresponsável. Isso te lembra alguma coisa? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A criação do dinheiro está em volta de teorias, afinal não há documentos que afirmam quando e por que ele surgiu, mas existem algumas hipóteses que tentam desvendar o que se passa na mente dos humanos do passado. A primeira delas diz que o dinheiro surgiu como uma ferramenta para facilitar trocas comerciais, como um elemento que simplifica a transição entre os indivíduos. Isso aconteceu porque no passado o mais comum era o escambo, que é a prática de troca direta entre duas mercadorias. No entanto, há coisas que simplesmente não fazem sentido serem trocadas, ou mesmo quando podem, levam a situações complicadas. Por exemplo, como trocar uma vaca por ferramentas? Quantas centenas, se não milhares de ferramentas seriam necessárias para igualar o valor de uma vaca, que produz leite e ainda poderá fornecer carne e couro quando morrer? São ferramentais demais para um pecuarista usar de uma vez só. E mesmo que ele aceite, o que ele faria com todo esse excesso? Aqui você já percebe que algumas trocas não fazem sentido. Isso nos leva para a segunda hipótese, a de que o dinheiro surgiu como uma forma de retribuição ou compensação pelo trabalho. Indo pela mesma lógica, imagine que o artesão de ferramentas pague seu aprendiz com ferramentas, que chegará a um ponto em que o aprendiz terá tantas ferramentas que não vai mais aceitar esse pagamento. Então o artesão teria que pagá-lo com outra coisa. Mas o que? Por fim, a terceira hipótese da origem do dinheiro assume que não foram as pessoas comuns as responsáveis pelo surgimento da moeda, mas sim os estados, que precisavam organizar e facilitar a gestão de taxas e impostos. Além disso, o dinheiro também poderia ser visto como uma forma de um governante ou um imperador mostrar o seu poder. Afinal, se há moedas de ouro circulando com o rosto dele gravado, significa que ele deve ter muito ouro e, por conseguinte, deve ser muito poderoso. O fato é que essas três hipóteses não são excludentes, elas se complementam, mas não correspondem à nossa pergunta: como surgiu o dinheiro? É o que vamos ver agora. Para que algo seja considerado dinheiro, ou mais especificamente uma moeda de troca, deve cumprir dois requisitos: ser um objeto que todos querem e não ser abundante. E por isso que a primeira forma de dinheiro foi a comida, mais especificamente os grãos, porque todos querem e precisam comer, ao mesmo tempo em que eles podem ser considerados escassos, ainda mais na Idade Antiga. Ao longo da história, vários povos antigos, como os egípcios e babilônicos, utilizaram grãos como moeda de troca, principalmente em períodos de escassez, que faziam o valor dos grãos disparar. No entanto, transportar toneladas de milho ou trigo de um lado para o outro representava grandes desafios logísticos, tanto por conta de roedores quanto por assaltantes. Por isso, há cerca de 4.000 anos, os babilônicos desenvolveram um sistema até então revolucionário: as cédulas bancárias. De uma forma parecida como os nossos bancos funcionam na atualidade, o que esse sistema fazia era permitir que pessoas guardassem seus grãos em silos administrativos pelo Estado e, em troca, recebiam tablets de argila que serviam como inscrições atestando a quantidade de grãos depositados e a sua titularidade, fazendo com que pudessem ser sacados em um tempo futuro e até mesmo em outros silos. As cédulas bancárias, além de tornar mais segura a manutenção e a estocagem dos grãos, também facilitou o comércio, já que ao invés de se carregar bolsas e sacolas cheias de grãos, passou a se carregar apenas um tablet de argila. Muito mais prático, não é? No entanto, os alimentos perdem valor com o tempo. E não estou falando de inflação ainda. Isso vai ser abordado mais lá para frente, porque eles estragam e deixam de ser consumidos. Isso fez com que sempre fosse um grande desafio acumular riquezas de forma duradoura na Babilônia. Em menos de um ano, toda a riqueza de uma vida poderia se tornar lixo. Pensando nisso, outras formas de se expressar essas riquezas tiveram que ser encontradas. A primeira delas foi o sal, essencial por sua capacidade
necessidade de preservar os alimentos e escasso até aquele momento. Foi inclusive do sal que surgiu a palavra salário, porque soldados romanos eram pagos através dessa iguaria. Contudo, o divisor de águas foram os metais preciosos, mais especificamente o ouro e a prata. O primeiro registro de cunhagem de moeda é do século 7 a.C., na região da Lídia, atual Turquia. Elas eram criadas a partir de uma liga de ouro e prata chamada electrum. No entanto, os verdadeiros responsáveis por popularizar essa invenção foram os gregos, que através do comércio fizeram suas moedas desembarcarem em diferentes partes e civilizações do mundo antigo, que aí começaram a copiar os helenos. Com o tempo, as moedas foram se diversificando e o ouro e a prata começaram a se misturar com outros metais, como cobre e bronze, que ao serem combinados davam origem a diferentes ligas metálicas com diferentes valores, que eram expressos nas faces dessas moedas. Assim, o comércio se tornou mais fácil, universalmente aceito por conta dessas moedas com metais, e o dinheiro começou a tomar a forma que conhecemos atualmente, unindo gregos e troianos em torno de um objetivo em comum, o lucro. Mas calma, que ainda há muito de se explorar, afinal as moedas antigas são bem diferentes dos dólares e reais da atualidade. Mas antes de darmos esse salto no tempo, caso esteja gostando do vídeo e goste de histórias de sucesso, negócios e empreendedorismo, se inscreva no canal, curte e compartilhe. Agora vamos conhecer o papel moeda e desmistificar a inflação. Por volta do ano de 1300, o jovem explorador de Veneza, Marco Polo, documentou suas viagens pela China em um livro chamado O Livro das Maravilhas do Mundo. Em uma de suas observações mais notáveis, ele descreveu a invenção do papel moeda. E se você acha isso incrível, espere até ver o que aconteceu na década de 70. As cédulas feitas de cascas de amoeira continham a assinatura de vários funcionários do Estado chinês e um selo vermelho do próprio imperador, confirmando seu status oficial. No livro, Polo descreve como o método era revolucionário, afinal o dinheiro deixava de ter o valor ancorado simplesmente no metal precioso que as moedas carregavam até aquele momento, mas também passava a contar com a confiança que as pessoas tinham no imperador. Dessa forma, a imagem do governante se fortalecia ainda mais, porque não havia uma grama de ouro sequer naquelas cédulas, apenas os dizeres do imperador de que esse ouro existia e estava guardado em segurança em seus cofres. Esse sistema de notas, que funcionavam de forma parecida com as notas babilônicas e seus grãos, era simplesmente revolucionário, porque agora não era mais necessário carregar 100 moedas de ouro, bastava carregar uma cédula que garantia essa mesma quantidade nos cofres do imperador. Quando essa novidade chegou à Europa, ela rapidamente foi colocada em prática, e assim nasceram as letras de câmbio, que garantiam depósito e saque de metais em diferentes países e cidades, facilitando assim o comércio e dando uma nova cara para o dinheiro. E como você pode ver, durante a maior parte do tempo, dinheiro e metal, principalmente o ouro, estiveram muito próximos um do outro, e isso tem um motivo. O ouro sempre foi visto como o metal mais nobre do mundo, afinal ele é fácil de ser trabalhado, não se mistura facilmente com outras ligas metálicas e também é muito bonito, sendo apreciado por seu valor estético. Isso fez com que em diferentes partes do mundo e em diferentes eras, muitas civilizações tenham acumulado esse metal, fazendo com que ganhasse o status de moeda de troca, pois era escasso e todo mundo queria colocar as mãos nele. No passado, quando as primeiras moedas eram cunhadas, elas tinham ouro. Com o tempo, a quantidade de ouro foi diminuindo até a Idade Média. E fique aqui comigo que ainda vou te contar quando elas quase que caíram em desuso. No entanto, com o início da Idade Mercantil e do comércio com o Oriente, através das grandes navegações, elas voltaram à tona, porque nas Índias só se aceitavam metais preciosos. Isso fez com que vários países concorressem para acumular a maior quantidade de ouro possível, como Portugal com o ouro brasileiro. Esse processo fez com que a Inglaterra acumulasse tanto, mas tanto ouro, que a partir do final do século XIX, ela colocou um novo sistema em prática, o padrão ouro. O
padrão ouro nada mais era do que dizer que para cada libra esterlina em circulação no país e no mundo, há a quantidade correspondente de ouro nos cofres do governo inglês, que pode ser sacado pela população a qualquer momento, assim como ocorria na China visitada por Polo, mas em uma escala muito maior. Nesse sistema, era obrigatório que cada país mantivesse uma parte de seus ativos em forma de ouro, criando assim as reservas de conversão, o que também determinava o regime de câmbio, já que quanto mais ouro, mais valiosa era a moeda daquele país. Na prática, isso significava que para cada libra em circulação havia outro nos cofres ingleses, e para cada outra moeda havia uma taxa de conversão fixa para com a libra, determinada pelas reservas de ouro desses países. Se um país não tivesse reservas, como era o caso da maioria, ele tinha que vender seus produtos para comprar libras, e só a partir daí é que ele seria capaz de comprar outras coisas, porque em tese sua moeda não seria aceita por não ser lastreada. Esse sistema era eficiente por gerar previsibilidade nas taxas de câmbio e de crescimento da moeda, que é o fator mais importante para a inflação. E assim continuou mesmo depois da Inglaterra não conseguir mais sustentar o padrão ouro. Com os Estados Unidos e o dólar assumindo a responsabilidade até o início dos anos 70, quando o então presidente americano Richard Nixon acabou com o padrão ouro e instituiu a confiança como o único lastro do dinheiro. Mas confiança em quem ou em quê? Quando o padrão ouro caiu, o que começou a ancorar as moedas foi pura e simplesmente a confiança que as pessoas têm nos governos e suas instituições bancárias. Por exemplo, quando o Banco Central brasileiro emite uma nota de R$10 e diz que ela vale isso, nós acreditamos que ela vale porque confiamos no banco. Mas será que vale mesmo? Quem nunca teve a sensação de que o dinheiro está perdendo valor, não é mesmo? E isso não é nada recente. No ano de 284 d.C., o imperador romano Diocleciano aumentou os gastos do império de forma significativa, construindo palácios, estradas, financiando campanhas militares e entretenimento para a população. O problema é que para fazer isso ele teve que emitir mais moeda, e como não havia metal suficiente para a cunhagem dessas moedas, ele ordenou que um denário fosse feito com menos ouros do que anteriormente, ou seja, com menos valor real do que tinha naquele momento. Com o tempo as pessoas perceberam e assim os preços começaram a inflacionar, porque um denário não comprava mais a mesma quantidade de mercadorias como antes, já que havia menos ouro, e que era o valor real da moeda. Na época se achava que isso era culpa dos comerciantes gananciosos, e essa guerra comercial continuou por décadas e imperadores, fazendo com que Roma chegasse a uma taxa anual de inflação estimada em mais de 15.000%. Mas hoje sabemos que isso ocorreu porque as moedas se tornaram menos puras e por isso perderam seu valor. E como isso acontece agora que não há mais metais envolvidos? O que é inflação e como posso proteger dela? Por regra, o ideal seria emitir moeda de acordo com o crescimento da economia, ou seja, para cada produto e serviço existente em um país, existe R$1 correspondente circulando. Quando a economia cresce em 2%, deve-se emitir 2% da quantidade de moeda existente. No entanto, é uma prática comum que governos emitam mais moeda do que necessário para financiar suas dívidas, o chamado déficit. E de uma forma ou de outra, essas cédulas extras acabam indo parar na economia do país, já que com elas que o governo paga seus credores. Quando as pessoas percebem que há mais dinheiro em circulação do que mercadorias, intuitivamente o dinheiro perde valor, assim como acontecia em Roma e as moedas impuras. E assim ocorre o fenômeno da inflação, que é o aumento geral dos preços, fazendo com que o dinheiro perca valor real, já que há dinheiro em excesso em circulação. E você sabe, excesso de oferta leva à diminuição dos preços, neste caso, no valor do próprio dinheiro. Ou seja, a inflação é um fenômeno natural da moeda. É natural que os preços subam com o crescimento da economia, mas em uma taxa fixa e previsível, que seria a resposta pelo aumento da renda na mesma proporção. O que não acontece em governos que gastam de forma irresponsável e jogam a conta para a população. Mas então, como se proteger da inflação que está acabando com o poder de compra das famílias? A resposta mais simples é encontrar um investimento que retorne uma porcentagem acima da inflação. Por exemplo, se a taxa da inflação anual é de 4%, qualquer investimento com retorno acima disso já blindaria seu patrimônio contra a desvalorização. No entanto, há também respostas mais ousadas, como as criptomoedas, sendo a mais famosa delas o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda digital
descentralizada e com uma quantidade fixa. Isso significa que não existe um emissor, como o Banco Central, e que novos bitcoins chegam à rede em uma taxa conhecida e que deve acessar em algum momento futuro. Com isso, o Bitcoin nunca perde valor por conta da inflação. Na verdade, ele faz o contrário. Ele deflaciona por estar se tornando cada vez mais escasso. É verdade que ele é muito volátil, ou seja, a variação de preço dele é muito alta e pode cair, mas isso ocorre pela especulação de mercado, não porque o Bitcoin está perdendo valor intrínseco. Há quem diga que o Bitcoin será a próxima moeda universal, assim como o ouro, mas isso só o tempo dirá. O que se sabe é que se isso acontecer, inaugurará uma nova era do dinheiro, que passou do alimento para o metal e finalmente para a confiança dos agentes. Será que no futuro só serão usadas as moedas digitais? Comente abaixo o que acha. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber nossas atualizações. Clique no vídeo recomendado que está aparecendo na tela e continue explorando o nosso conteúdo. Até a próxima!